No primeiro tempo, o Juventude teve mais posse de bola, mas sofreu um gol no finalzinho. Já nos últimos 45 minutos, o Juventude foi mais ao gol do adversário e conseguiu empatar o jogo. O que tirar de aprendizado e qual o tamanho da importância do empate na reta final da partida? Eu acho que em relação ao empate eu poderia pontuar diversas situações para valorizar o ponto conquistado, né? A logística, a temperatura, a sequência de invencibilidade, são 4 jogos sem derrota numa reta final de uma Série B tão acirrada e tão afunilada, de 12 pontos disputados. O Juventude conseguiu fazer 10, então isso é muito bom. A gente vai enfrentar um adversário também que, eu falei isso anteriormente na coletiva pré-jogo, não condiz com a posição da tabela, o que a equipe joga, a capacidade individual de alguns atletas. Então, para nós, vale muito valorizar, mas serve também de aprendizado da gente ser um pouco mais efetivo. Nós tivemos uma posse de bola no primeiro tempo, mas com muitos erros. A nossa iniciativa de jogo foi ruim. Claro que tem a logística, tem a temperatura, tudo isso a gente leva em consideração, mas no momento que a gente está na competição, onde estamos se afunilando e a gente brigando por coisas grandes dentro da temporada, nós não podemos nos dar a luz de fazer 45 minutos assim tão abaixo, né? E ainda sofrer o gol da maneira que nós sofremos. Situações que nós ajustamos no intervalo e que sirva de exemplo, né? Tivemos tantos outros bons exemplos em rodadas anteriores, nós precisamos ser mais constantes, mais efetivos durante os 90 minutos. Pergunta de Rafael Rinaldi, Rádio Gaúcha Serra e Jornal Cordeiro. Tiago, o Matheus Vargas saiu de campo dizendo que o nível de competitividade da equipe hoje estava abaixo do padrão normal. Você concorda com ele? E é importante os atletas terem essa autocrítica nessa reta decisiva da competição? Importantíssimo, é sinal que a gente está na mesma página, estamos falando a mesma língua. Eles sabem disso, eles têm a consciência, eu preciso ressaltar, preciso falar, preciso cobrar, preciso mexer quando as coisas não acontecem. Mas o mais importante para mim é ter esse feedback dos atletas e entenderem que o processo é esse, é árdua, é doloroso, e a gente não pode, no minuto sequer, deixar de competir e entregar o nosso melhor. Valdenir Mota, Esporte Serra. Por todos os fatores, deslocamento, calor e outra arbitragem com critérios diversos, se pode dizer que o ponto conquistado hoje é um bom resultado no contexto da luta pelo acesso? Sem dúvida, um ponto conquistado por todos esses atributos. Colocaria também a nossa sequência, né? 4 jogos de invencibilidade. Então, é importante você conseguir fazer uma média de pontuação percentual tão alta nesse momento da competição. Então, para nós foi importantíssimo. Em relação à arbitragem, eu não vou comentar, eu acho que quem assiste o jogo tira as suas análises. Eu acho que lances de toda hora matar jogada, de cartão, ele demorou para ser mais enérgico. Conseguimos fazer o gol de empate, tivemos chances de fazer o gol da virada, assim como a Tombense teve uma bola no final do jogo na trave, mas mesmo assim ele demorou muito para acelerar o jogo, né? Desde o início do segundo tempo, a Tombense esfriando, demorando para repor a bola. Então eu vejo que nessas situações a arbitragem poderia se impor um pouco mais e não beneficiar o infrator. Depois que aconteceu o gol, a gente não adianta ficar dando muito acréscimo, a gente tem que fazer o jogo andar. Mas enfim, em relação ao critério, ele não deu um cartão amarelo pro Friso quando ele estava amarelado no carrinho, que foi para cartão. No próximo lance ele deu um cartão amarelo pro Bruno, a jogada da mesma maneira temerária ele amarelou. Então assim, não sei, é difícil a gente avaliar e comentar a arbitragem, mesmo porque não é nem meu papel. Eu preciso avaliar e comentar a minha equipe, o meu jogo e pensar no próximo, mas sem dúvida essas coisas acabam influenciando no resultado final. Tiago, o seu treinamento durante a semana e até mesmo a respeito da partida, foi isso mesmo que você treinou e preparou a equipe para o confronto de hoje? No segundo tempo, sim. No primeiro tempo, não. Acho que da maneira que nós nos organizamos dentro do jogo, a partir do segundo tempo, primeiro nós somos uma equipe que aceitou muito a marcação da Tombense, muito passiva, claro que entre todos esses atributos que nós mencionamos aqui, mas o que a gente preparou, o que a gente vem preparando é esse time do segundo tempo, essa competitividade, uma rotação mais alta. Foi dessa maneira que nós conseguimos uma boa pontuação e chegamos nesse momento da competição, nos permitindo sonhar com uma vaga no G4. Muita coisa para acontecer, nada definido. A pontuação que nós temos hoje não nos dá o acesso, não nos dá o nosso sonho, então a gente tem que trabalhar, evoluir e melhorar muito. Professor, foi um jogo bem trucado, de muitas faltas e também que vocês tiveram a oportunidade de matar ali naquela última jogada. Eu gostaria de saber o que vocês levam daqui para o resto da sua temporada.
Exatamente isso, o nível de concentração nos 90 minutos. Eu acho que se a gente tivesse não fugido dos nossos padrões, se tivesse colocado o nosso ritmo, a nossa maneira de jogar como vem sendo de praxe dentro da competição durante os 90 minutos, talvez a gente teria a chance com um resultado mais favorável. Eu não acho que o empate não foi favorável, foi importante, mas acho que pelo que a equipe vinha produzindo, a gente poderia sonhar aí com uma vitória, mas enfim, valorizar o que foi conquistado, página virada, respeitar o adversário que nós enfrentamos, que é um bom adversário, que vai criar situações muito difíceis dentro da competição jogando aqui, então isso para qualquer adversário. Para fechar, professor Gustavo Lousada, Caxias Play, o quanto o calor e a logística complicada atrapalharam o rendimento da equipe hoje? Essa pergunta pré-jogo, eu não quis dar muita ênfase nisso, porque eu falo que a gente precisa encontrar soluções e não potencializar os problemas. Mas sem dúvida, agora passando a partida, eu não queria que os atletas comprassem essa ideia do calor, da logística, da dificuldade, tudo isso já é muito notório, né? Eles fizeram a viagem, eles enfrentaram o calor, então quanto menos a gente potencializar problemas, melhor. Mas agora, passada a partida, a logística é extremamente complicada, é muito desgastante. As condições do gramado que nós treinamos no nosso último treino era o que tinha, e o calor, a gente tem que superar essas dificuldades se a gente quer o nosso objetivo maior, que é chegar no final do ano, ainda brigando por acesso até a última rodada, porque eu acredito que as coisas não vão se definir antes das últimas rodadas.